Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um episódio de podcast que nós da Live University, eu Alex Leite, Live University Confeb, fazemos aqui junto com a nossa parceira Sovos, líder mundial em tecnologia para a área tributária. E o assunto de hoje, pessoal, é NFCon. Você de telecom, você já está entendendo o que é faturamento digital? Isso com certeza vai impactar muito aí toda a sua operação. E para falar sobre isso, pessoal, eu tenho uma convidada especial. Sibeli, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sibeli. Bom dia, tudo Prazerzaço bem? estar com você aqui para discutir sobre NFCon. Que bom, e no dia do seu aniversário vai ficar mais divertido, né? Então ainda, é um assunto muito especial. A gente vai falar no dia do seu aniversário. Muito especial. E você, conta um pouquinho de você antes da gente falar do NFCon rapidamente. Sibeli. Eu sou diretora comercial na Sovos, trabalho nesse segmento há mais de 20 anos. 20 anos? Mais de 20, vamos deixar assim, mais de 20. Não vamos detalhar. Mas... E venho acompanhando, vim da área técnica, fui para a área comercial, enfim, anos depois, e venho acompanhando esse mercado se transformar muito nos últimos 20 anos. Né? A gente viu um mercado que basicamente saiu do modelo impresso, do modelo papel, onde você entregava as suas obrigações, né, de forma física, passou para um momento de ser eletrônico. Na verdade, primeiro meio magnético, então você entregava em disquete, peguei essa fase. Eu também. E entregava em meio magnético, depois foi para o eletrônico, que é basicamente você entregar suas obrigações online, e agora a gente está no digital, né? O digital, ele traz e provoca nesse segmento, né, e dá a oportunidade de você conhecer e aprender mais sobre a sua empresa, sobre a operação, sobre o seu mercado, com os dados que você está transacionando de lá para cá. Né? Então, o eletrônico, você basicamente entregava de forma online, e agora você consegue entender dados, trabalhar dados, ver tendências, e isso abriu um mundo, né, de possibilidades, e a NFCon é mais um pilar que traz isso. Na verdade, o curioso é que, às vezes, a gente tende, né, nós brasileiros, né, acho um erro isso, mas a gente, às vezes, tende a não valorizar o nosso país em alguns critérios. Sendo deles o critério tributário, nós estamos bem avançados em tecnologia perante o governo, que investe muito nisso. Né? Então, o governo também evoluiu muito, digitalmente falando, para a área tributária. É né? sensacional o que a gente viu o fisco, seja estadual, federal, fazer nesses últimos anos. Né? A Sovos ela é uma multinacional, então a gente acompanha como está esse mercado em outros países, e os nossos colegas de outros países ficam encantados com o que a gente faz aqui. E o que a gente faz aqui em termos de software só é possível porque a gente tem um governo que tem uma necessidade de dados e uma estrutura para fazer isso, que nos possibilita criar também nossos softwares para conectar. Tudo bem que alguns que vão querer falar mal, falam, lógico, porque a motivação é arrecadar mais e acabar com as fraudes. Mas é em qualquer lugar. E isso traz possibilidades. Então, a gente sabe que, num primeiro momento, toda obrigação dói um pouco, né? O contribuinte recebe e não recebe tão feliz, porque, enfim, você tem um projeto enorme, você tem o seu dia a dia para fazer, mais o projeto, o ongoing da operação acontecendo, mais um projeto que você tem que colocar no ar. Mas o que isso traz de oportunidade para as companhias é sensacional. A gente fica muito feliz de ver o impacto que a nossa tecnologia causa numa companhia. E já vamos falar. E essa nova, né, a questão do governo, o investimento do governo, é NFCon. NFCon. E aí a primeira pergunta básica para quem está ouvindo pela primeira vez é: o que é NFCon? Vamos começar do começo, Vamos começar do básico. O que é NFCon? O que é NFCon? NFCon ele é um novo modelo de documento fiscal eletrônico, né? Então, é nota fiscal de comunicação, né? Então, são para serviços de comunicação em geral. Obviamente, o maior pilar desse serviço é o de telecomunicações, mas você tem TV por assinatura, você tem uma série de outros serviços de comunicação que entram no âmbito da emissão desse documento. Né? Esse documento é o modelo 62 e ele vem substituir dois outros documentos que existem hoje, que é o modelo 21 e o modelo 22. São modelos já, né, de entrega padronizado, mas eles estão no que a gente chama de offline. Por que offline? Porque hoje, quando essas empresas fazem a emissão desse documento, eles, né, preenchem, enfim, os dados, emitem o documento, não existe uma validação por parte do fisco no momento da emissão desse documento. Quando você coloca um modelo de documento fiscal eletrônico, existem algumas validações que o governo faz na hora de recepcionar e autorizar ou não a emissão do documento. E aí já começam os primeiros impactos dessa implementação. A gente está falando de uma indústria, né?
uma das principais indústrias do país, que estava ainda fora, né, dessa sequência que a gente veio de nota de mercadoria, nota de serviço, conhecimento de transporte. Por exemplo, isso, conhecimento de transporte, né? Outro bloco K, por exemplo. Né? O bloco K de obrigação acessória foi lá para a indústria, né? Para pegar estoque de indústria, operação da indústria. Então, agora é como se o governo estivesse aumentando. Fala, pô, indústria, chegou o momento do serviço. Exato. Fazer uma pergunta interessante que você me chamou a atenção, eu gosto sempre de dar exemplos aleatórios de empresas com marcas famosas, porque a galera, me achei. Então, por exemplo, quando você fala telecom, ficou fácil eu aqui prever que quem vai ser impactado é, por exemplo, uma Vivo, uma Claro, uma Oi, Parari, Parará. Ficou bem evidente para mim. Mas você falou sobre a questão de ter por assinatura e tal. Vou usar outros como exemplo. Uma Netflix também vai ser impactada? Não, porque nesse sentido é streaming. O streaming é diferente, ele é considerado como se fosse um aluguel, ele não é uma venda de serviço. Então, o streaming não entra. A TV por assinatura é diferente. Então, você começa por exemplo, uma Sky. Certamente. Porque é interessante. Se eu comparar o central, você fala, puxa, Vivo tem celular, é fixo e tem TV por assinatura. Se eu pego Sky, é mais TV por assinatura. Mas a Sky pega, a Vivo pega, mas o streaming de uma Netflix ou de um Spotify não pega. Porque streaming é aluguel. Ele não é uma cessão, você não está fazendo uma venda. Mas existem outras coisas sendo discutidas também. Por exemplo, publicidade. Então, anúncio em outdoor, emite ou não emite NFCom. Então, existem algumas discussões, enfim, em andamento. Existem alguns entendimentos e certamente já saíram novas definições aí nos últimos dias, porque quando você está na implementação de uma obrigação, é dinâmico absurdamente. E aí tem uma característica do brasileiro. Que, queira ou não, pela nossa organização e cultura, é o que a gente vai fazer. A gente sempre deixa para implementar a obrigação na reta final da deadline que está entrando. É muito difícil, são poucas empresas que falam, não, vou fazer com muita antecedência. Até porque, olha que louco, eu participei de social, bloco K, etc. E até porque não valia a pena, na real. Porque se você fazia muito antes, aí mudava. Exato. Aí você fala, vou ter que fazer de novo. Aí você fala, você quer saber? Vou esperar, na hora que estiver quase estourando, eu faço. Exato. E o governo, muitas vezes, vai dar um prazinho a mais. Então, eu vou deixar para a última hora. Mas ganhou-se uma maturidade muito grande na implementação desse tipo de projeto, por parte do governo, inclusive. Então, o projeto ele já começa muito bem desenhado, né? As alterações que ocorrem, né, das definições são definições de projeto mesmo, porque quando você chama os contribuintes e todas as empresas estão participando junto com o fisco dessa discussão, as empresas que eu digo, as de telecom principalmente, né, enfim, esses grandes provedores. Até porque é mais consolidado do que quando foi social, que era para qualquer empresa, por exemplo. O que acontece é que, de fato, nesse momento que o fisco chama o contribuinte para perto, você começa a fazer um deep dive no dia a dia, na rotina daquele segmento. E aí, toda vez que a gente entra, né, e que a gente detalha um determinado segmento, você vê que é um mundo que não necessariamente você conhecia. E é assim com o fisco também. Então, você vê situações práticas que talvez você esteja impactando e não percebeu e que precisam ser readequadas. Mas hoje, a quantidade de readequações de um projeto desse é muito menor do que a gente viu, por exemplo, e-social e Reinf é junto, é separado, vai e volta. Não temos mais esse cenário. Mais. Criou uma maturidade maior na implementação. Interessante. É um projeto, mas você está muito correto em falar de timing, por quê? Alguns, né, ainda pensam, mas é um documento fiscal eletrônico, é só uma mensageria. A última coisa que é mensageria, ele inclusive é um projeto de mensageria. Isso está trazendo um impacto gigantesco. Não, mas agora conta, agora a galera ficou curiosa. Por que não é só simplesmente uma mensageria, então? Pelo seguinte, obviamente, o objetivo principal é a emissão do documento, e, nesse sentido, é a mensageria. Só que os dados que vêm para a emissão desse documento vêm do sistema de faturamento das empresas, dos sistemas de billing. As empresas de telecomunicação, principalmente, né, são empresas que cresceram por aquisições, por fusões. E o que ele vai fazendo? Ele vai angariando sistemas legados e vai convivendo com todos eles. É isso aí. E aí você tem empresas relativamente mais simples que têm um billing, 2 sistemas de billing. Entretanto, as principais do mercado, a gente está falando de 9, 14 billings. A gente está falando de integrar com fontes de dados de qualidade diferentes, de layouts diferentes, né, que tem dados armazenados processamento diferente, banco de dados, transação. Tudo, tecnologia antiga, tudo. E você está falando que você vai integrar com 14, 9, 5 coisas diferentes e que tudo isso tem que te dar informação
num determinado formato para que você possa emitir um documento. Além disso, tem o volume de documento. As menores empresas desse segmento, a gente está falando que emitem 5 milhões de documentos por mês. As menores... A gente está falando das maiores, né? 100 milhões de documentos mês. Então, você tem um tempo de implementação de projeto enorme para você poder garantir, primeiro, que você preservou o seu billing, que você não está impactando, porque o billing é o core de uma companhia, porque é o faturamento, que é o objetivo principal, obviamente, né, de um negócio. Que eu isolei o meu billing, que eu não estou causando um efeito ruim para ele. Essas empresas atuam... Para quem não é do ramo, né, quando a gente fala do billing, que é o sistema de faturamento... O impacto é gigantesco, é na casa dos milhões diariamente. Então, se para o sistema de billing, a empresa para de faturar 1 milhão, 2, 3, 10 milhões no dia. Isso, então, não pode parar o billing. Exatamente. A última coisa que pode acontecer é parar o billing. Exatamente. Por isso, eles operam com ciclos de faturamento. Então, se você tem um problema, você ferrou o ciclo do faturamento inteiro. Então, e aí, por isso que eu falo que não é uma mensageria, isso foi uma coisa que a gente entendeu muito cedo, porque, obviamente, quando saiu o layout da obrigação, pensamos como todo mundo pensa. Todo mundo. Vamos construir uma mensageria. Construiu lá. E aí a gente começou a entender muito cedo que isso não é só uma mensageria, porque eu vou emitir, mas como é que eu garanto para o meu cliente que eu estou fazendo validações que ele não vai poder fazer no billing ou antes do billing, porque não dá tempo. Porque e outra, aumenta o processamento e não pode aumentar o tempo de processamento. Exato. Né? Como é que eu garanto Você tem que fazer um offline, depois bater com o negócio. Exato. Como é que eu dou para ele a possibilidade de fazer correção de dados, enfim, no processo, se ele optar por seguir dessa forma, no momento da emissão do documento, para que ele tenha tempo de corrigir e depois voltar e reemitir. Como é que eu faço isso garantindo ali em segundos? Porque eu também não posso afetar o ciclo. Como é que eu olho o cadastro desse cara? Porque a gente sabe que cadastro é uma coisa que você corrige hoje e amanhã pode estar comprometido, né? Essas empresas têm uma realidade muito curiosa, que todo mundo deve conhecer um parente que tem a conta de telefone no nome de um outro parente, ou, enfim, pai, mãe. Às vezes a pessoa já faleceu e você não mudou o nome da conta. Na hora que você emitir esse documento e aquele CPF não for um CPF ativo na Receita, você não emite o documento. Então, existe todo um trabalho prévio que tem que ser feito gigantesco. Esse saneamento de cadastro é um destaque do que você está falando. Por quê? Porque, na verdade, lógico, a gente como consumidor final, vou falar eu como consumidor final na minha casa, eu quero meu cadastro bonitinho lá. Exato. E às vezes eu já tive que ligar 2, 3 vezes para na terceira vez, finalmente arrumaram e corrigiram o negócio. Porque tem uma complexidade, que você falou de 3, 4 sistemas, 5 sistemas. E cadastro é muito difícil de sanear. Isso não é só para telecom. Na verdade, quando a gente pega indústria, produto, NCM... Exatamente. Cara, é o caos o cadastro. É muito difícil. Exato. Tanto é que no mercado hoje existem empresas que prestam serviços só de saneamento de cadastro, hoje usando inteligência artificial, só para deixar o cadastro o mais correto possível. Exato. Que é um trabalho árduo. Na Ineficom, esse saneamento de cadastro, você acha que, percentualmente falando do mercado de maneira geral, as empresas vão ter que fazer um belo projeto de saneamento de cadastro antes do Ineficom? Mandatoriamente. Vai ter um investimento aí de 100% das companhias. 100%. Algumas companhias já colocaram, né, nas suas estruturas, vieram colocando ao longo do tempo, um processo de saneamento de cadastro, mas que está muito mais ligado ao departamento financeiro da companhia do que a um aproveitamento de informações para fins fiscais. Isso, né? Até para cobrança, crédito. Então, por isso que quando a gente desenhou a nossa oferta, né, como a gente ajuda o cliente a endereçar todos os desafios que esse documento traz. Então, a gente, obviamente, criou a mensageria e a gente criou a oferta, ou seja, uma composição de softwares e de serviços, e uma das coisas é isso, saneamento de cadastro. E a gente não está falando só de cadastro de contribuintes ou de participantes, né? A gente está falando da possibilidade de validação de 4 cadastros. Primeiro, você está falando, obviamente, do maior, que é, né, CPF, CNPJ, enfim. Então, a gente vai, obviamente, junto à Receita, junto à Sintegra, validar esses dados. A gente está falando de cadastro de mercadorias também, porque a gente tem, obviamente, uma das validações que esse documento vai ter na hora da emissão são 148 validações já elencadas pelo fisco, já declaradas, falando, olha, na hora que para eu recepcionar, né, o documento, existem 148 validações que eu vou fazer.
Uma delas ele é uma validação tributária no sentido de base de cálculo, alíquota, resultado da aplicação de um ou outro. Né? Ele não vai questionar ali naquela hora se você está usando a alíquota correta, não nesse nível, mas a continha que você fez aqui, ela está batendo? Porque se não estiver batendo, eu nem vou receber o documento. E aí a NCM ela entra porque você pode ter mercadoria agregada na prestação de serviço. Então isso você falou, eu fiquei com curiosidade. Então, imagina, eu vou lá numa loja, num shopping, por exemplo, tenho uma assinatura de um plano e eu compro meu celular lá. Esse celular que eu comprei via, por exemplo, uma Vivo, uma Claro, ele entra na NFCom? O que acontece? Hoje, ele vai ter que ser emitido nota separada. Hoje, o que acontece? A empresa que você recebe, na verdade, você recebe uma fatura. Né? Então, a fatura ela tem grande parte das informações que são tratadas na fatura hoje vão ter que ser reorganizadas e redistribuídas e vai ter que se encontrar um lugar para tratar. Por exemplo, desconto. Hoje, o desconto vem na fatura. Como é que isso vai ficar na NFCom? Então, são esse nível de discussão que está sendo tratado nesse momento. Dúvida, o meu celular que eu comprei, ele é um produto, teoricamente... Não, aí é uma venda. Aí é diferente, é uma venda. Mas, não está atrelado à prestação de vezes, serviço. Isso. Não, o celular comprando lá não entra na NFCom. Não, porque é uma mercadoria. Porém, o que eu estou sacando como uma operadora vai emitir uma fatura para mim, ela desconta na minha fatura e põe a parcela dentro da minha fatura. Então, essa parcela na minha fatura, que pode estar no sistema de billing, vai ter que ser alterada, porque não pode cair o valor lá para a NFCom do celular, porque ele é um produto e não é um... Você entendeu um dos grandes desafios das coisas que vão ser endereçadas. Porque o que você vai receber pelo celular efetivamente hoje é emissão de uma nota de mercadoria. Modelo 55, padrão. Só que hoje a fatura permite que você faça um consolidado de dados. Que é o que eu, cliente final, quero. Eu não quero receber uma fatura do pagamento do celular, não. Quero uma só. Exatamente. E hoje tem um outro impacto prático na vida de nós consumidores. Né? Hoje você recebe um modelo de documento dependendo da operadora que você tem. Isso. Começa a se padronizar, porque essa é uma das coisas que o fisco também precisa. Olha, para eu conseguir fazer validações automáticas, minimamente eu tenho que receber o mesmo padrão. Então, a NFCom ela vai possibilitar também a padronização, né, dos layouts de algumas das coisas que a gente recebe em casa. Eu te interrompi. Você falou que no saneamento de cadastro eram 4 pilares, lembra? Muito obrigada. Um foi da mercadoria, o outro foi da base de cadastro do contribuinte. Do serviço. E por que serviço passa a ser também importante? Porque foi publicada também uma tabela que se chama C-Class. É uma tabela que ela é um equivalente ao plano referencial, quando a gente falava de SPED contábil, né? Então, plano de contas referencial. O C-Class é como se fosse um plano referencial, então, uma tabela de referência de dados detalhando alguns serviços. Então, por exemplo, serviço de telefonia chamada local, tem um código. Chamada longa distância, outro código. Então, você passa a ter, se não me engano, são em torno de uns 50 códigos que você vai ter que fazer um depara dentro do seu cadastro, porque você vai ter que informar o código C-Class. Então, são várias novidades que vem trazendo. Isso impacta só a emissão do documento? Não. Isso impacta o seu financeiro, que vai ter que apontar qual é o código C-Class ali no processo dele, essa informação vai ter que aparecer em algum lugar. Impacta também o seu billing, campo novo, que você vai ter que controlar em algum lugar, eventualmente, dependendo, né, de como a empresa resolva seguir. Você tem os times que criam pricing, que criam as campanhas, os combos. Então, impacta uma série de outras áreas que vão ter que fazer um assessment ali para entender, seja antes, seja durante o projeto de implementação, porque o prazo já está curto, inclusive. Qual que é o prazo? Ele entra em produção em julho de 24, tá? Passa a ser oficial em julho de 24. Entretanto, o cronograma do governo é liberar em março o ambiente de homologação, significa que é um ambiente de teste, e em julho liberar o ambiente de produção para quem quiser já operar em produção, julho agora desse ano. Tá? Março desse ano, você está falando? O março de teste. De teste, ou seja, a gente já desenvolveu, a gente trabalha muito próximo de alguns março físicos libera e tal. Teste, em julho de 23 produção, só que a obrigatoriedade em 24. De 24. Por que a gente fala que o prazo está curto? Chega a ser assustador. Você fala, cara, falta quase 1 ano e meio, pô. Pensa que você tem que testar, implementar e testar
todo esse processo, que você tem que fazer assessment em todas essas áreas que a gente falou, e que você não vai fazer nada Big Bang. Você não vai falar assim, desliga toda a emissão que eu tenho aqui e passa para esse. 1 ano é pouco. 1 ano é pouco. Quem viu o projeto de implementação de SPEDs, né, contribuições, etc., você fazia em 6 meses, mas o peso que a gente vai ter que dar nos ciclos de teste, dependendo dos ambientes, né, dependendo da complexidade, né, de arquitetura de software de cada companhia, 1 ano é um prazo extremamente apertado. Extremamente apertado. Então, mas por quê? Aí volta aquele comentário que você fez no começo, né? Obviamente, existia uma expectativa, né, dos contribuintes, de alguns contribuintes, de postergação. Ainda que eventualmente aconteça, não é mais da forma como era antigamente, que a gente tinha postergações de meses, né? Mas o social foi uns 2 anos. Exato. Uns 2 anos, que eu me lembro de cabeça, foi uns mais de um ano. Eu estava vendendo software para isso social. na época, fiquei bem triste. Mas, ainda que tenha, eventualmente 1 mês, 2 meses, não é nada que vá mudar brutalmente ali o cronograma que está desenhado. Então, a gente precisa começar a fazer essa validação e tratar esses dados, né, ASAP, porque é um trabalho grande. E a gente tem, obviamente, conversado com as empresas do segmento, de vários portes, né, e cada um está num momento muito peculiar dessa descoberta e de como fazer. Estão escolhendo estratégias diferentes, mas agora o assunto efetivamente aqueceu. E o pessoal, acho que conseguiu entender. Já entrou na pauta, né? Digamos entrou que já entrou na pauta, já estão separando os squads para tratar. Agora, efetivamente, o negócio está começando. A tracionar. Né? Exato. Em termos de impacto para o contribuinte, ou seja, para a operadora, vamos falar do operador telecom, você já comentou vários impactos que vão ter. Para o consumidor final, tem algum impacto? Mudou a coisa ou nada? Não, você tem, na verdade, acho que a percepção nítida vai ser através de uma padronização de documentos que você passa a receber. É comum que todo mundo tenha provedores diferentes, né, desse tipo de serviço. Eu acho que vai perceber um aceleramento, né, dessa digitalização por parte das companhias, que hoje já navegam muito bem em apps na parte de pré-pago, na parte de essas funcionalidades de emissão de segunda via de fatura, etc. Você passa a ter uma aceleração mais nítida em termos de informações que você vai conseguir a respeito dos documentos que você tem com a companhia. Então, acho que é mais nesse sentido. Mas vai ser mais suave. O impacto realmente fica para os provedores. Para os provedores, perfeito. O que você vê vamos pensar assim, os desafios, você comentou do saneamento de cadastro, né? Foi um forte, você já adiantou, mas quais são os grandes desafios na implementação disso que você acha? Né? Saneamento de cadastro é quais são os outros grandes problemas, desafios que falam, aqui é um ponto-chave de atenção? Um impacto muito grande, né, que a gente preveu foi essa questão da necessidade de você proteger o billing, né, durante esse processo. Ou seja, causar o menor impacto possível no billing. Mexer em billing é complexo, né? É um sistema com muitas informações consumidas por N áreas da companhia, então é muito complexo cada mexida que você faz nesse sentido. Por isso, inclusive, na nossa arquitetura, a gente não está pedindo para o cliente trabalhar o dado e mandar no layout que eu preciso. A gente criou um processo onde a gente fala: extraia essas informações. Eu vou transformar esse dado numa camada que eu criei, eu vou transformar esse dado da forma como eu preciso para consumir e emitir o documento. Então, justamente porque ia ser muito complexo. Você imagina uma empresa com mais de 5 sistemas que você tenha que fazer customização. Não, e esses sistemas, para aumentar a complexidade, são os sistemas que a gente usa, né, no TI, a sigla de legado. São sistemas antigos, né? Sim. As linguagens são diversas, né? A linguagem eventualmente tem COBOL, um outro, né? eventualmente COBOL, um ou outro nem sei se dá para customizar. Os caras, nossa, eu conheço histórias de eu conheço histórias de billing do tipo que o programador que estava 10 anos na empresa saiu
Aí deu um pau, parou o billing, teve que chamar o cara e pagar. Se fosse o valor de hoje, o cara tem que pagar R$20 mil o dia do cara só para o cara mexer, porque ninguém sabia mexer. A gente sabe de alguns RPs que são nessa situação assim também, né? Mas... Então, realmente, é complexo. O trade-off dessa estratégia que você está falando sempre vai ficar por conta da performance, né? Do tempo de processamento. Porque, lógico, se você pega no sistema aqui e vai direto, você ganha uma performance 1. Se você coloca uma camada intermediária para extrair, para dessa camada intermediária, né, você tem uma performance pior, mas ao mesmo tempo você tem a vantagem de não ter que mexer nesse sistema de billing. Mas aí o ponto principal é justamente pegar o aprendizado que a gente teve com nota de mercadoria e grandes volumes. A gente é uma empresa que trabalha com grandes volumes de operação, então nossos clientes, a gente está falando dos grandes varejistas do país, a gente está falando de vários segmentos, seja varejo fashion, né, bebidas, seja, né, supermercadistas, grandes indústrias farmacêuticas, são empresas que têm uma criticidade quanto ao volume de emissão muito grande. Isso. Então, a gente se especializou nisso. A primeira coisa que a gente fez foi todas as nossas ferramentas são True Cloud. Elas são desenvolvidas em cloud do momento zero. A gente não pegou softwares on-premise e hosteamos na nuvem. Né? Isso não é cloud. Por quê? Porque não é uma arquitetura cloud. Significa que, embora você esteja, né, no caso de outros softwares, hosteado na nuvem, a sua arquitetura é antiga. Se você precisar escalar, você continua tendo que fazer grandes desenvolvimentos dentro da solução. Eu faço configurações, porque eu literalmente tenho uma arquitetura que possibilita você crescer em escala de um dia para o outro através de configuração. Eu uso banco de dados para isso. A gente usa o mesmo banco de dados que o Facebook usa. Então, assim, que são para grandes volumes. Então, você trabalha na arquitetura justamente por isso. Porque, senão, eu resolvo um problema e causo outro. O Access e o Excel não aguenta. Não aguenta. Embora as pessoas tenham dificuldade, mas não dá para fazer. Eu não sei se eu vou perguntar um negócio que eu fiquei curioso aqui, super técnico agora, se não tem problema, tá bom? Porque como eu sou um ex-TI, né, eu entendo um pouco de arquitetura. Você comentou sobre a cloud, né? Sim. Existe uma arquitetura que você pode jogar na cloud, ou seja, você pode pegar aquele sistema de billing, automaticamente está conectado na internet, jogar para a nuvem em tempo real, processar e gerar ficou em tempo real na nuvem. O servidor vai estar em qualquer lugar. Mas quando a gente fala de grandes volumes, como é o caso, às vezes a gente tem que estar com um banco de dados local, né? De você ter Mas ainda assim você pode estar na nuvem. Local. Ainda assim você pode estar na nuvem. Pelo volume, dá para fazer hoje só na nuvem ou ainda precisa pensar na arquitetura e falar, não, vou ter que processar local e depois mandar para a nuvem? É que o grande impacto, na verdade, é você estar exposto a uma velocidade de internet, vamos dizer assim. Isso. Mas você pode usar uma nuvem local, né? A gente fala local, mas tecnicamente não é correto. Você pode usar uma nuvem dentro da casa do cliente. Eu não preciso que a nuvem esteja exposta. Isso que eu estou falando, né? Que você elimina a internet, a oscilação da internet no meio. Então, existe uma série, obviamente, né, o time de produto vai falar muito melhor que eu, com muito mais propriedade, mas sim, mas sim, tem as duas possibilidades. Claro, porque você precisa ter alguns impactos ali, minimamente você tem que dar opções. A gente tem 2 opções de arquitetura, justamente para poder possibilitar, enfim, o cliente, porque ele fica mais confortável, né? Então, enfim, mas tem uma série de possibilidades. Tá? Então, você falou da nuvem do dado, de ter uma arquitetura com uma camada no meio, que é um problema, um desafio. A gente falou de cadastro. Mais algum desafio na implementação? A parte tributária, né? A parte do cálculo do tributo, aí por uma questão de fluxo da informação. Ainda que, no momento da emissão de um documento, você não vai ter uma nota recusada porque você, eventualmente, está com a alíquota incorreta, né? Mas você passa a ter muito menos tempo para validar esse dado. Então, uma das coisas que a gente também oferece, a gente já tem um software super, que é líder de mercado, inclusive, de tax determination, né? De validação tributária, para que você faça e saneie todo esse processo, e a gente fica responsável por acompanhar a legislação, te provei, te dá todas as respostas de cálculo em fração de segundos, porque esse nosso software está conectado nos maiores PDVs do país, está conectado em marketplace, está conectado, enfim, em grandes RPs, S4HANA, Oracle Retail, né? Vários tipos. E em fração de segundos a gente devolve todo o comportamento tributário que você tem que ter para aquele documento, para aquela operação, para qualquer software que consiga se comunicar através de uma API, né? Consiga mandar os dados da transação, seja de mercadoria, seja de serviço. Então, isso também é uma possibilidade, ou seja, aproveitar a oportunidade para você tratar
todo o escopo Essa parte, tributário da companhia perfeito. e você tem certeza que está saindo certo. Então, menos o impacto. Outro impacto, a parte de crédito. Então, hoje existe um convênio 86, que fala de créditos de operações canceladas. Então, imagina de contestações. Né? Então, imagina que você recebeu uma fatura, hoje uma fatura, né? Você recebe, enfim, na sua casa, e você contestou, você falou, não, mas isso aqui eu não contratei, isso aqui eu não fiz. E eles vão e cancelam e te ressarcem daquele valor. Só que eles já recolheram os tributos em cima daquele documento. Então, eles vão lá e têm que pedir ressarcimento, e hoje existe um conta corrente que as empresas fazem. Mudou a dinâmica. Como é que a gente possibilita esse conta corrente acontecer? Então, essa é uma etapa 2 também que a gente está prevendo. Quando você fala dessa questão de cancelar uma nota, emite, já pagou o tributo, vou falar dessa experiência minha aqui, Live com Feb. Como a gente é uma empresa de serviço, eu tenho até o final do mês para fazer algum ajuste, né? Só não posso virar o mês, né? Exato. O meu tipo, virou o mês, agora já foi, né? Cancelou, já era, já pagamos tributo, Inês é morta, né? Esse ditado popular. Nesse caso do Nefcon, também continua nessa lógica de até o dia 31 fazer a correção? Ou entra numa coisa muito diária, assim? É que, na verdade, por volume, acaba se agrupando, né? Então, na verdade, hoje o processo de ressarcimento, né, é um processo que normalmente as empresas fazem de forma mensal. Aí falando em geral no mercado, né? Falando de ICMS. Isso é mensal. Mensal, porque você pega, preenche CAT 42, se não me engano, vai lá, preenche a CAT, pede de volta. Exato. A dificuldade está em fazer justamente o conta corrente, não está em operacionalizar o pedido. A operacionalização do pedido em si não mudou. Mas como eu faço conta corrente? Porque hoje eu faço de uma forma, né, existe todo um processo semiautomático nas companhias, com grande ajuda do Excel e dados, né, sistemas transacionais mais antigos, para complementar, porque é muita informação transitando realmente de lá para cá. E hoje você passa a ter uma dinâmica diferente. Então, por isso a gente falou que a gente precisa dar ferramentas para que facilite agora e comunicação entre as áreas. Outro impacto, existe uma das maiores obrigações em telecom, é o Convênio 115, que ele é basicamente uma junção de quase todos os dados que tem numa nota fiscal hoje que vai para um consumidor dessa informação. E aí, o Convênio 115, obviamente, em algum momento, deve, inclusive, ser extinto, mas não tem nada disciplinado em relação a isso. A gente sabe que as obrigações elas coexistem, mas tem ainda os estados precisam se posicionar, tem um caminho muito longo. O que tem hoje existe o Convênio 115, ele vai continuar existindo minimamente por muito tempo, né, até sair alguma publicação em contrário. Como é que a gente ajuda a validação do que você está entregando no Convênio 115? Então, são uma série de coisas que a gente já está discutindo, nem tudo sai no momento zero. Sim. Até porque você não tem massa de dados para nem testar o que a gente está desenhando, porque o documento não está sendo emitido ainda, em última instância. Mas a gente já tem passo 2 e passo 3, porque a gente já sabe que vão ser os primeiros impactos que vão acontecer ali na operação assim que o documento entrar em produção. Você falou desse último desafio, você falou dessa questão tributária, né, de fazer o cálculo certinho, do cruzamento, foi o que você acabou de falar, né, das emissões, dos convênios, etc. Quando foi social, o Bloco K, é interessante, porque muita gente falou, nossa, agora eu vou ter que... Né, vai alterar a lei, vai alterar os tributos. Na verdade, nesses dois casos, não estava alterando nada. Simplesmente estava só aplicando o negócio que já existia há muito tempo. Né? E a maior parte das vezes né? Ainda a minha pergunta nesse caso, também é essa nova regra. Não está tendo alteração de legislação junto com o Nefcon? Nada. Não. A novidade foi a publicação da tabela C-Class, que é o que tem de novo, vamos dizer assim. Entendi. Que você vai ter que fazer Mas que não é alteração de arrecadação, de cálculo de tributo, nada. Não mudou a regra. Não mudou a regra. Isso, deixar claro, né? Não mudou a regra. Organizou-se a forma como você vai entregar as informações que você já entregava. Você já tinha que entregar, anyway. Agora, padronizou-se para que todo mundo entregue da mesma forma e que o governo consiga fazer um pente fino de qualidade desses dados no momento anterior ali, para não receber poluição de dados também. Vou perguntar uma coisa também meio trick question, mas é por curiosidade. Normalmente, quando acontece isso, pode ser que a regra que estava usando de cálculo da empresa antes não tivesse ajustada, né? Porque, lógico, tem estratégia de planejamento tributário, parará.
Você acha que com a NFCon, percentualmente, vão ter empresas que vão falar descobri que eu estava fazendo de um jeito que não era? Vai acontecer, você acha? Sempre tem, né? Sempre tem. Porque você passa a olhar a operação num nível micro ali e você começa a pegar alguns desvios que pode ser mesmo. Você acha que percentualmente vai acontecer de pegar desvio? Não sei se vai ser relevante, tá né? Bom. Porque são empresas que controlam muito bem suas operações, são empresas que conhecem o seu segmento muito bem, mas tem ganhado uma diversidade muito grande de operações. E quando você começa a olhar na validação, em efetivamente todo o documento que você está emitindo, às vezes aparecem umas situações ali de rodapé de regulamento que talvez nem você sabia direito que você fazia daquele formato, né? Ou que pode ser feito de uma forma melhor. Então, acho que sim, acho que vai ter impacto. Não sei se vai ser relevante, porque realmente nenhum segmento está com grandes margens hoje em dia, né? Então, a gente sabe que a parte tributária come aí parte da margem, né, de uma operação. Então, você já se olha muito de perto, mas ainda tem espaço para ser trabalhado. Por isso que eu falo, né? Às vezes chega uma obrigação nova e a gente sente um pouco de dor, né? Quem tem que botar na prática, mas é uma oportunidade excelente de você olhar Mas sempre vão vir mais dados, você pode fazer mais analytics, você pode pegar. Às vezes o que a gente fala, nossa, eu estava arrecadando errado. Às vezes o próprio não controle na microoperação vai te, de repente, até dar um save na sua empresa, que você estava eu acredito fortemente nisso. Eu acho que a possibilidade de melhorar o planejamento tributário é muito grande. É muito grande. Por conhecer mais no detalhe a operação. E como que vocês... se tivesse que falar um passo a passo assim, da Sovos, né, que é especializada nisso e já está com essa expertise muito forte. Qual que é o passo a passo de vocês numa implementação? Como que vocês fazem isso? Vocês desenham um cronograma? Passo 1, faz diagnóstico, 2? O que é o passo a passo de vocês? As primeiras efetivamente começam agora, né? O mercado está nesse momento de definição e início agora. A primeira parte é um assessment, né, de entender os impactos e a realidade de arquitetura de software mesmo de cada companhia e de processos, de que áreas cuida de que informação, onde essa informação está hoje. Depois a gente verifica a aderência, então a gente usa já o nosso software que está desenvolvido, embora não esteja emitindo em produção, a gente usa o software que está desenvolvido. No assessment, o software já entra para fazer o assessment, de maneira mais digital e não... Exato, porque aí eu faço um assessment baseado em dados. Não faço um assessment que a gente está acostumado a ver entrevista. Desde sempre. Deixa eu ver como é que você faz. Exato, e porque você leva meses fazendo um processo que você vai ter que fazer de novo na implementação. Interessante. E a gente está falando de volume de dados, de tempo, de áreas muito grandes. A gente está falando de um investimento financeiro e de tempo muito alto. É interessante isso aí, porque realmente a gente tem uma história, né? uma cultura muito grande. Toda vez que a gente vai fazer um projeto, mesmo seja digital, a gente parte de um assessment, de um diagnóstico, seja lá o nome que quiser falar, mas que a gente vai muito na observação, a gente vai muito em entrevista, a gente abre os arquivos, vai alguém olhar o negócio. Exatamente. Né? A gente já está também migrando essa parte de diagnóstico para a parte de software fazer o diagnóstico. Pois e aí o que a gente vem propor. Óbvio que você vai ter que ter uma camada complementar ali. De olhar humano ali. Com certeza. Mas o que a gente vem propondo para o mercado vamos ser objetivos no momento em que você precisa ser objetivos. Vamos fazer um deep dive na hora que você precisa fazer o deep dive. Então, a gente usa um modelo de assessment baseado em dados, a gente verifica, né, a aderência ao layout, a aderência de dados, a gente faz saneamento de cadastro por amostragem para a gente ver. E aí, o que eu tenho nesse final desse assessment? Um direcionamento de áreas que eu vou ter que detalhar melhor durante a minha implementação do software. E aí, durante a implementação, você trata todas essas questões. Então, qualidade dos dados dos billings, qualidade do cadastro, processos que as áreas vão ter que rever. É um trabalho da companhia, mas a gente dá um insumo para você poder... Quem são, vou chamar as áreas agora, departamentos, né? Para ficar claro, não ficar complicado outra área. Os departamentos que são envolvidos. Vou chutar, o TI, o financeiro, o tributário. São quem é mais relevante assim nessa primeira? Os três? Tem mais alguém que participa? Não. Você pode ter até, como eu comentei, né? Quem monta o preço, aonde isso vai? Isso pode chegar eventualmente até no marketing. Então, assim, a gente precisa entender como que nesse assessment, mas acho que no da assessment não, né? De participação, não. O insumo que a gente gera para ser tratado depois
No assessment, basicamente, tecnologia e tributário. E tributário. Financeiro também não entra Então, nesse não momento. Entra nesse não. momento, tá, entendi. Tributário, tributário e TI. Porque TI vai possibilitar a extração de dados para o assessment e o tributário vai guiar a gente em algumas informações ali que a gente vai precisar debugar junto com eles. Né? Então, assessment é isso. É isso. Fez o assessment, vamos para o passo 2. O passo 2. Cronograma, é uma grande Aí o cronograma sugerido de implementação do software. Né? Então, tem empresa que quer tratar isso separado, tem empresa que quer tratar junto. Melhor formato, assessment baseado em dados, parte para a implementação da solução. Né? A gente está fevereiro aqui, né? Meados de fevereiro, ou quase final, fevereiro passa tão rápido, mas, enfim, março está aí. Ainda que, eventualmente, saia alguma novidade em relação à data, a gente já está com software super testado, a gente já fez teste de stress, a gente já fez uma série de coisas que já pode começar, de fato, a fazer os projetos. Né? Então, isso tudo vai começar muito agora. Mas, então, esse é o objetivo. Então, cara, faz assessment, saneia cadastros e informações N, trabalha depara de tabela C-Class, deixa isso formatado, você vai poder fazer isso junto com a gente, e aí faz a implementação, efetivamente, da mensageria, que é uma das pernas. E aí depende do que você escolhe tratar. Se você falar, mas eu também vou querer tratar a minha base tributária, é um outro software que a gente tem, e a gente faz em paralelo o projeto de implementação desse software. Eu quero contratar também o saneamento contínuo de cadastro de vocês. É uma outra API que eu tenho, também a gente implementa. Então, depende muito do formato que cada um vai querer seguir. Mas, a grosso modo, né, assessment, saneamento de cadastro e implementação de mensageria. Acho que seria um basicão, vamos dizer assim. Né? Isso. Aí, como você falou que é um projeto longo, né? Você falou que não é esse negócio de vira-chave, né? Que não vai ter esse negócio, vira-chave lá em julho de 24, que daria ruim, vai dar ruim um negócio desse. E o projeto é longo, né? E a gente tem vivido, né? Eu fiz MBA de TI em 2005. Em 2005. E eu escrevi sobre metodologia ágil em 2005. E aí, hoje que eu vejo todo mundo falando, metodologia ágil e tal. Cara, eu estudei isso em 2005, você imagina. Mas quase 20 anos. Quase 20 anos. Sei bem. Foi quando eu vim para São Paulo. Mas a minha pergunta é, por ser um projeto grande, mas ao mesmo tempo não poder virar a chave, tem vários módulos de saneamento e tal, como vocês tratam a metodologia de gerenciamento de projeto? Vocês vão para uma metodologia tradicional clássica waterfall? Vocês fazem agile? Vocês fazem o híbrido? Qual que é o processo? A Sovos tem uma metodologia própria de implementação de projetos que junta melhores práticas do mercado. A gente é muito fã de agile, né? A Sovos inteira opera, né, por agile, mas, de novo, o projeto que a gente vai sugerir vai depender muito do que a empresa escolher, da quantidade de coisas que ela quer fazer e do tempo que a gente vai ter para implementar. Na real, a gente precisa entender quanto tempo a gente vai conseguir e o que a gente vai poder trabalhar nesse tempo. Como eu falei, a gente é muito fã de Agile, a maior parte dos nossos projetos é dessa forma, né? Mas o Waterfall também é uma possibilidade, dependendo muito de quanto tempo a gente tiver. Então, mas é uma metodologia própria da Sovos que ela junta as melhores práticas de várias metodologias. Eu, como sou fã de Agile, eu tenho criticado agora duas palavras clássicas, né? Que você já ouviu falar, que é o Go Live e o Blueprint. Né? Bastante. Por quê? Porque foram muitos anos e anos e anos fazendo essa virada de chave de uma vez só. Hoje, pessoal, atenção, daqui um mês, Go Live, agora vamos todo mundo de plantão que vai virar o negócio. E eu tenho falado muito mal de Go Live e Blueprint agora, porque eu acho que o mundo mudou e a gente não precisa mais disso. A gente pode, fazendo mensal, trimestral, liga um negócio, testa um serviço, testa para uma parte, mesmo que seja em produção, digo, né? Põe no ar em produção um pedaço, depois ela põe outro pedaço em produção, aumenta o volume para todo mundo e assim a gente vai escalando melhor ao invés de virada de chave. O que vocês veem, não em relação só a Sovos, vocês podem ter uma recomendação, mas como vocês estão vendo o mercado, né? Porque o mercado das operadoras estão já começando esse projeto. Os caras estão mais pela Blueprint Go Live ou estão mais para fazer em faseado e já colocar em produção? A gente literalmente está vendo de tudo. De tudo. Tá? De tudo. Como eu falei, depende muito do tamanho da operação de cada um. Né? Ainda é uma realidade muito grande, né? O conceito de Blueprint. Mas tem cliente que fala, não, eu quero... Tem. Mas aí são os que têm um ambiente mais controlado, que ele pode...
bancar um risco, né? Pode bancar a emoção de um emoção negócio desse. Rolando. A gente tem operadoras que têm um sistema de billing, que tem uma emissão menor de documentos, né, que vem fazendo um trabalho já de saneamento há muito tempo. Então, ele está num ambiente mais controlado e ele pode se dar o luxo de falar, eu vou fazer uma virada de chave, né? Que tem um ambiente mais organizado e condições para isso. Outros têm que ir fazendo um outro modelo, até porque não tem uma outra opção, né, dado a realidade de hoje, né? Mas faz muito sentido isso, porque a gente vai vendo, né, nos momentos de Go Live, quando você tem um projeto muito extenso, projeto de 2 anos, então, você tem 15 julho Go Lives. E aí você começa a ver, né, às vezes você tem umas surpresas perto de Go Live, começa a aparecer um monte de coisa, mas você fala, mas está aparecendo agora, mas isso tem aparecido no começo do projeto, o que aconteceu que está aparecendo perto do Go Live? Esse tipo de coisa, não faz sentido. Então, assim, precisa ser, né, reanalisado, mas a gente vai continuar vendo de tudo, mas ainda é uma realidade muito forte. Muito forte. E aí é curioso, né, porque a área fiscal se transformou muito, né, nesses 20 anos. E aí você vê a área fiscal falando Blueprint Go Live, entrou no sangue de todo mundo. O pessoal agora aprendeu mesmo essa... Porque ainda é uma mão na roda, ainda é fácil de organizar, é fácil de controlar, mais simples, né, de controlar, você tem muitos times envolvidos, você tem muitas áreas, departamentos envolvidos, então ainda é fácil de dar essa visão, esse impacto ainda do que era Go Live, de você botar todo mundo ali no estado de espírito que precisa do engajamento com a data, né? Então ainda tem... ainda é uma mão da roda. Não sei se eu posso falar mal ainda. Vou pensar aqui. Muito bom, Sibeli. Acho que foi ótimo. A gente conseguiu até no final, né, prever um plano de implantação. Sim. E acho que o grande recado que a gente tem que deixar para quem está ouvindo a gente é acelere. Não se conte cuida, com não brinque adiamento. com adiamento, não deixe para depois, porque o negócio é complexo, né? Envolve, por causa do faturamento, grana, envolve dinheiro, envolve pagamento que causa um impacto muito grande. Então, a maior dica que estude, chame as pessoas, preferencialmente, mas eu acho começa a tocar o projeto. E um ponto, né, ressaltando, é exatamente isso, mas acho que um outro, adicionando, né, mais um pouquinho, use com sabedoria o tempo que você tem, né? Então, assim, você está fazendo uma análise, né, proativamente em relação a metodologias, mas eu preciso fazer do jeito que eu sempre fiz, gastar meses fazendo um assessment que eu vou... Vamos olhar friamente, né? A gente está no momento que as companhias, a gente está vendo aí em todos os segmentos, globalmente inclusive, né, um achatamento das margens, necessidade de readequação de tamanho de empresas, né, cortes de projetos, a gente só acontece... funcionário, que agora tem o nome chique, layoff. Layoff. Dado, empresa de tecnologia manda a gente embora. Em última instância, está se assegurando a saúde financeira das companhias. Então, eu preciso investir um volume de dinheiro, inclusive, que a gente sabe que não é baixo, em fazer um processo enorme agora. Então, assim, eu tenho como ser mais assertivo e ter um ganho lá na frente na hora da minha implementação e fazer parte do que eu costumava fazer antes. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar diferente, com senso crítico, ainda que não tenha a resposta certa, ainda que cada realidade seja uma. Mas, assim, eu acho que realmente é o momento, e o mercado, né, na transformação que a gente está da realidade, né, de como a gente trabalha, de como a gente pensa, de como a gente se organiza, é também uma oportunidade da gente pensar, eu tenho que fazer sempre do mesmo jeito? Como é que eu posso? Lógico. Então, use com sabedoria e assertividade o tempo que você tem e ajude a empresa a ter também uma saúde, né, financeira e fazer uma economia aí de valores que eu acho importante também. Muito bom. Sibeli, muito obrigado pelo bate-papo, pela aula de Nefcom. E acho que a galera que nos viu aqui curtiu, vai gostar, compartilhem, divulguem, né, pessoal? Porque muita gente vai precisar implementar Nefcom. Beleza? Pessoal, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.